A escuridão tem um peso. Muita gente acha que é apenas a ausência de luz, mas não é. Depois de tanto tempo aqui embaixo, aprendi que a escuridão é sólida. Ela pressiona contra a pele, entra pelos ouvidos, preenche a boca com um gosto de ferro e mofo. Ela é pesada como a pedra fria onde meus joelhos estão apoiados há dias, semanas. Eu perdi a conta depois da sexta vez que a comida parou de vir. Tentei mudar de posição, mas o som metálico ecoou antes mesmo que eu sentisse a dor. As correntes. Elas eram curtas, cruéis, presas à parede de pedra bruta, mantendo meus braços estendidos e abertos. Meus ombros queimavam. Uma dor surda e constante que já tinha se tornado parte de quem eu era. Mas pior que o ferro nos pulsos, era a queimação na pele. Acônito. Eles esfregavam nas algemas. A erva maldita para a minha espécie. Ou para o que eles diziam que eu era. Eu sentia o veneno trabalhando, uma coceira ácida que roía minha carne, impedindo que qualquer ferida fechasse, mantendo minha mente enevoada, lenta. Eu era uma prisioneira no meu próprio corpo, flutuando entre a consciência e o delírio da febre. Hoje, algo estava diferente. O castelo acima da minha cabeça parecia vibrar. Normalmente, o silêncio aqui embaixo era quebrado apenas pelo gotejar da água ou pelo som dos ratos correndo no escuro. Mas hoje, eu sentia um tremor nas pedras. Passos. Milhares de passos distantes, muito acima do teto da masmorra. Música abafada, risos. O mundo lá em cima celebrava. Talvez um novo rei, talvez uma nova guerra. Para mim, não importava. Meu mundo terminava no alcance dessas correntes. Fechei os olhos, encostando a testa na pedra úmida e gelada. Só me deixe dormir. Implorei para ninguém em particular. Se eu dormir, a dor para. Foi quando a dor mudou. Não foi o acônito. Não foi a cãibra nos músculos atrofiados. Foi um puxão violento, bem no centro do meu peito, como se alguém tivesse amarrado um fio de pesca no meu coração e dado um puxão seco. Arfei, o ar escapando dos meus pulmões com um chiado doloroso. Abri os olhos na escuridão, assustada. O que era aquilo? O puxão veio de novo. Mais forte, insistente. Uma corda invisível me puxando para a porta da cela. Meu coração, que mal tinha forças para bater, de repente disparou. Tum-tum, tum-tum, rápido, frenético. Como um pássaro preso tentando quebrar a gaiola de costelas. O quê? Minha voz era um ruído seco, arranhando uma garganta que não via água há dias. Então veio o cheiro. Deveria ser impossível. Aqui embaixo só cheirava a urina, sangue velho e umidade podre. Mas, de repente, uma brisa invisível trouxe algo que fez minhas narinas se dilatarem contra a minha vontade. Pinho. Floresta fechada durante uma tempestade. O cheiro do ar crepitando antes de um raio cair. Era um cheiro vivo, selvagem, perigoso. E ele estava se aproximando. Ouvi o estrondo lá fora. Não foi o ranger da porta do corredor. Foi um som de destruição. Metal sendo retorcido. Passos pesados. Botas batendo na pedra com uma urgência aterrorizante. Eram muitos, mas um deles se destacava. Um passo que fazia o chão tremer levemente. O medo tomou conta de mim. Encolhi-me contra a parede o máximo que as correntes permitiram. O pânico frio lavando o calor estranho que começava a crescer no meu peito. Eles vieram me matar. Finalmente eles cansaram de brincar e vieram acabar com isso. Majestade, o ar é tóxico. Uma voz desconhecida disse no corredor. Ela está aqui. Outra voz respondeu. Aquela voz. Ela não entrou pelos meus ouvidos. Ela vibrou direto na minha medula espinhal. Era grave, um rosnado contido, carregado de uma fúria tão densa que quase podia ser tocada. Mas havia algo mais naquela voz. Uma dor? Uma necessidade? O puxão no meu peito se transformou em um incêndio. A porta da minha cela não foi aberta. Ela foi arrancada. Ouvi o guincho horrível das dobradiças cedendo, o metal gritando, e então um estrondo ensurdecedor quando a porta pesada de ferro voou e bateu na parede oposta. Poeira e pedaços de pedra voaram para dentro. A luz das tochas do corredor invadiu meu buraco escuro, ferindo meus olhos sensíveis. Gritei, ou tentei gritar, mas saiu apenas um gemido fraco enquanto eu virava o rosto, cega pela claridade repentina. Mas eu sentia ele. Uma presença gigantesca preencheu a entrada. A energia que emanava dele era sufocante.
Poderosa, dominadora, alfa, um alfa puro, o predador supremo. Tudo em mim gritava para fugir, para me esconder, o instinto de presa berrando diante do caçador. Mas aquele fio invisível no meu coração estava vibrando, cantando, me puxando em direção a ele. Forcei meus olhos a se abrirem, piscando contra as lágrimas de dor da luz. Ele era imenso. A silhueta de ombros largos bloqueava quase toda a luz do corredor. Cabelos negros, longos e selvagens, mas foram os olhos que me prenderam, dourados, brilhando na penumbra como duas moedas de ouro derretido. E eles estavam fixos em mim. Não havia crueldade neles. Havia horror? Choque? Ele deu um passo para dentro. O cheiro de tempestade e pinho me inundou, tão forte que fiquei tonta. Minha cabeça girou. Por que o monstro cheirava a casa? Por que meu corpo queria se arrastar até ele em vez de recuar? Mate, ele sussurrou. A palavra caiu no silêncio como uma pedra em um lago. Companheira. Meu sangue gelou. Não, não podia ser. Eu era uma aberração, uma mestiça, uma coisa para ser escondida e torturada. Eu não podia ser a companheira de um alfa. O destino não podia ser tão cruel. Ser companheira dele significava pertencer a ele. E pertencer a alguém nesse castelo significava dor. Não. Minha voz saiu como um som de vidro quebrando. Tentei me afastar. As correntes esticaram e fizeram aquele barulho odioso. Clink. Não mais. Por favor. Eu só queria que ele fosse embora. Eu não aguentava mais dor. Vi o gigante cair de joelhos. Ele não se importou com a sujeira, com o lodo no chão. Ele se ajoelhou na minha frente como se estivesse em um templo. Ele estendeu a mão, enorme, calejada, e eu fechei os olhos, esperando o golpe, esperando a dor. Mas o toque não veio com violência. A mão dele pairou perto do meu rosto, tremendo. Eu não vou machucar você. A voz dele tremeu. Era uma promessa? Ou uma mentira? Abri os olhos novamente. Ele estava perto, tão perto. O calor que irradiava do corpo dele era como um forno. Eu estava com tanto frio, há tanto tempo. Lobo, murmurei, a confusão nublando minha mente. A atração era insuportável. Era físico, biológico, inegável. A escuridão começou a invadir as bordas da minha visão, mas dessa vez não era a escuridão da cela. Era o meu corpo desistindo. Senti-me cair para a frente. Não bati no chão. Braços fortes me envolveram antes disso. O contato foi elétrico. Onde a pele dele tocou a minha, através dos trapos sujos, faíscas pareceram dançar. Ele me puxou contra um peito largo e duro como pedra. Mas quente. Tão quente. Ouvi metal se partindo. Um som de trituração violenta. A pressão nos meus pulsos sumiu. Ele tinha quebrado as correntes com as mãos. De repente, eu estava no ar. Ele me levantou como se eu não pesasse nada. Minha cabeça caiu no ombro dele. Meu nariz enterrado na curva do pescoço dele. O cheiro. Deuses. O cheiro dele era a única coisa real no mundo. Inspirei profundamente, trêmula, e o perfume de chuva acalmou algo dentro do meu pânico. Ela é minha. Ouvi ele rosnar para alguém. O peito dele vibrou contra o meu rosto com a força daquelas palavras. E se ela morrer, este reino queima junto com ela. Ele começou a andar. Passos rápidos, decididos. Eu sentia o balanço, o ritmo urgente. Estávamos subindo? Eu ia ver o céu? Apertei os dedos fracos na túnica de veludo que ele usava. Era macia. Eu não tocava em nada macio há anos. Fique comigo. A voz dele soou na minha cabeça. Não pelos ouvidos, mas dentro da minha mente. Eu peguei você. Eu tenho você. Uma lágrima escapou do meu olho fechado. Ele estava na minha mente. O vínculo era real. Eu estava condenada. De repente, o ar mudou. O cheiro de mofo desapareceu, substituído por perfumes enjoativos de flores e comida. O silêncio da masmorra foi estilhaçado por um zumbido de muitas vozes que se calaram abruptamente. Luz. Muita luz. Mesmo de olhos fechados, eu via o brilho vermelho através das pálpebras. Senti o alfa me apertar mais contra ele, como se quisesse me esconder, me proteger. Senti a tensão nos músculos dele, prontos para atacar. Um curandeiro! Ele gritou. O som foi tão alto que meus dentes doeram. Agora! O mundo ao meu redor explodiu em caos, gritos e correria, mas eu estava estranhamente imóvel no olho do furacão, segura nos braços do monstro que tinha cheiro de chuva.
A última coisa que senti antes de apagar completamente foi uma gota quente caindo no meu rosto. Uma lágrima. O lobo estava chorando? E então, a escuridão me levou de novo, mas dessa vez, eu não estava sozinha. Acordar era sempre a parte mais difícil. No escuro da cela, acordar significava lembrar que o pesadelo era real. Significava sentir o frio nos ossos e a fome no estômago. Por isso, quando abri os olhos, esperei a pedra dura. Esperei o cheiro de mofo. Mas o que me recebeu foi maciez. Eu estava flutuando. Minhas costas não gritavam de dor contra o chão. Havia algo suave sob a minha pele. Algo que parecia nuvem e seda. O cheiro de podridão tinha desaparecido, substituído por aromas de lavanda, cera de vela e aquele cheiro de tempestade e pinho que tinha invadido minha escuridão. Pisquei, tentando focar. O teto acima de mim era alto, pintado com afrescos de lobos caçando sob luas prateadas. Virei a cabeça lentamente, e o movimento não doeu tanto quanto deveria. Você voltou. A voz veio de uma poltrona no canto do quarto. Era profunda, grave, fazendo o ar vibrar. Tentei me encolher, o reflexo de defesa disparando instantaneamente, mas meu corpo estava pesado, lento. O gigante estava lá, o Alfa. Ele não estava mais com a roupa de veludo da coroação. Vestia apenas uma calça escura e uma camisa de linho branca, com as mangas dobradas até os cotovelos, revelando antebraços grossos cobertos de tatuagens tribais. Ele parecia cansado. Havia olheiras sob aqueles olhos dourados intensos, e sua mandíbula estava coberta por uma barba por fazer. Ele se levantou. O tamanho dele naquele quarto luxuoso parecia errado, como manter um urso selvagem dentro de uma loja de cristais. Ele se aproximou da cama, e meu coração acelerou. Vai começar agora, pensei, o pânico subindo pela garganta. Ele me limpou, me curou, para poder brincar de caça depois. Mas ele parou a 1 metro da cama, como se houvesse uma barreira invisível. Ele ergueu as mãos, palmas abertas, mostrando que não tinha armas. Cede? Ele perguntou. A palavra era simples, mas carregada de uma gentileza que me confundiu mais do que um tapa. Ele pegou um copo de cristal da mesa de cabeceira. Água. Água limpa, transparente, com gotas de condensação escorrendo pelo lado de fora. Minha garganta parecia lixa. Eu não bebia nada limpo há... Eu nem sabia quanto tempo. Ele se sentou na borda da cama. O colchão afundou com o peso dele, fazendo meu corpo escorregar levemente na direção dele. Prendi a respiração. Beba, ele murmurou, levando o copo aos meus lábios. Eu podia ter recusado. Podia ter cuspido na cara dele. Ele era o inimigo. Ele era um lobo, e eu era a coisa que eles odiavam. Mas a sede era maior que o orgulho. Abri a boca e deixei a água gelada entrar. Foi a melhor coisa que já senti na vida. Bebi com avidez, engasgando um pouco, e senti a mão grande dele ir para as minhas costas, me sustentando com cuidado, dando tapinhas leves para me ajudar. A mão dele era quente, tão quente que parecia queimar através da camisola fina que eu vestia. Mas não era uma queimadura ruim. Era como se ele fosse uma fogueira e eu estivesse congelada há anos. Quando o copo esvaziou, olhei para ele. Realmente olhei. Os olhos dourados me analisavam com uma intensidade que fazia minha pele formigar. Por quê? Minha voz saiu rouca, irreconhecível. Por que me tirou de lá? Ele colocou o copo na mesa, sem desviar o olhar do meu. Porque você é minha, ele disse, como se fosse a lei mais óbvia da física. O vínculo não mente, pequena estrela. Pequena estrela. O apelido fez algo estranho no meu peito. Uma mistura de calor e medo. Eu sou uma mestiça. Sussurrei a verdade que sempre foi minha sentença de morte. Meu sangue é errado. Eu sou uma conjuradora de luz. A terceira voz veio da porta. O Alfa rosnou. Foi um som baixo, vindo do fundo do peito. E ele se moveu rápido, colocando o corpo entre mim e a porta, bloqueando minha visão. Lysander, o Alfa disse, o tom de aviso claro na voz. Eu disse para bater. A porta estava aberta, Teren. E precisamos conversar. O conselho está aqui. Teren. O nome dele era Teren. O Alfa relaxou a postura, mas não saiu da frente da cama. Ele olhou para trás, para mim, e depois para o homem na porta. Lysander era mais velho,
com vestes de curandeiro e um olhar clínico e frio. O sangue dela, Teren. Lysander continuou, entrando no quarto com uma cautela exagerada. Quando tratei as feridas das algemas, o sangue é prateado. Ela não é apenas uma mestiça. Ela é uma Lightcaster pura. A linhagem que foi extinta. A linhagem que matou seus avós na Grande Guerra. Senti o ar sair do quarto. Lightcaster. A lenda. Os monstros de luz que queimavam os lobos de dentro para fora. Ela não queimou a mim, Teren disse. A voz dura. Eu a carreguei. Eu a toquei. A luz dela, ela não queima. Ela aquece. Porque ela estava inconsciente. O curandeiro retrucou. Ela é uma arma, Teren. E o conselho sabe. Gavil sabe. Eles estão exigindo a lei da pedra. Teren ficou tenso. Senti a raiva dele irradiar como ondas de calor. Eles não vão tocar nela. Então eles vão depor você. Você é o rei há menos de 24 horas. E já trouxe a inimiga natural para a sua cama. Se você não submetê-la ao teste, eles vão invadir este quarto e matá-la aqui mesmo. E você terá que matar seu próprio conselho para impedi-los. É isso que você quer? Guerra civil no seu primeiro dia? O silêncio que se seguiu foi terrível. Eu via as costas de Teren subindo e descendo com a respiração pesada. Ele estava encurralado. Por minha causa. Sentei-me na cama, o esforço fazendo minha cabeça girar. O que é... Minha voz falhou. O que é a lei da pedra? Teren se virou para mim. A angústia nos olhos dele me assustou mais do que a raiva. Ele veio até mim, pegando minhas mãos. As mãos dele cobriam as minhas completamente. É um teste antigo, ele disse, a voz suave, tentando esconder o medo. A pedra sagrada julga a alma. Se houver traição ou maldade, a pedra pune. Se houver verdade, ela liberta. Ela mata Lightcasters, Teren. Lysander corrigiu brutalmente. A pedra é feita de escuridão primordial. Luz e sombra não se misturam. Se ela tocar a pedra, vai ser destruída. Não se eu estiver com ela. Teren apertou minhas mãos. A lei dos companheiros verdadeiros. Se o vínculo for real, nós compartilhamos o fardo. A pedra terá que julgar a nós dois como um só. Isso é suicídio, Lysander gritou. É a minha ordem. Teren se levantou, a decisão endurecendo suas feições. Ele olhou para mim. Você confia em mim? Olhei para aquele homem, aquele lobo. Ele era tudo o que me ensinaram a temer. Violento, enorme, sombrio. Mas ele era a única pessoa em toda a minha vida que me ofereceu água antes de dor. O vínculo no meu peito pulsava, puxando-me para ele, dizendo que ali era seguro. Eu não tenho mais ninguém, respondi. A sala do conselho era um anfiteatro de sombras e pedra negra. Não havia janelas, apenas tochas que queimavam com chamas azuis frias. Teren me carregou o caminho todo. Eu estava fraca demais para andar. E ele se recusou a deixar qualquer guarda chegar perto. Eu podia sentir o coração dele batendo contra o meu ouvido, rápido e forte. Um tambor de guerra. Quando entramos, o murmúrio de vozes cessou. Havia 12 homens sentados em cadeiras altas, formando um semicírculo. No centro, sobre um pedestal de obsidiana, flutuava uma pedra bruta, do tamanho de um crânio humano, que parecia absorver a luz ao redor. Um homem se levantou. Gavil. Eu sabia que era ele pelo cheiro de arrogância e tinta velha. Ele era magro, com olhos de raposa e um sorriso que não chegava aos olhos. Majestade, Gavil disse, a voz untuosa. Vemos que trouxe a criatura. Teren rosnou. O som ecoou na sala, fazendo 2 conselheiros recuarem. Cuidado com a língua, Gavil. Você está falando da minha companheira. Uma Lightcaster não pode ser companheira de um lobo. É uma abominação biológica. É um truque de magia para seduzir e enfraquecer o rei. A pedra vai provar isso. Quando ela virar cinzas, Majestade, você nos agradecerá. Teren não respondeu. Ele caminhou até o pedestal. Ele me colocou no chão com cuidado, mas manteve um braço firme ao redor da minha cintura, me sustentando. Minhas pernas tremiam. A presença daquela pedra negra era sufocante. Ela parecia sussurrar na minha mente, prometendo dor, prometendo fim. Coloque a mão, garota. Gavil ordenou. Vamos acabar logo com isso. Olhei para Teren. Ele assentiu, seus olhos dourados fixos nos meus. Juntos. Ele sussurrou. Estendi minha mão trêmula.
Minha pele pálida parecia brilhar levemente na penumbra. Teren colocou a mão dele sobre a minha, entrelaçando nossos dedos. A mão dele era grande, áspera, protetora. Baixamos as mãos juntos sobre a pedra. No momento em que tocamos a superfície fria, o mundo desapareceu. Não houve som, apenas dor. Foi como se 1000 agulhas de gelo entrassem pelos meus dedos, subindo pelo braço, buscando meu coração. A pedra puxava. Ela queria minha luz. Ela queria devorá-la. Gritei, um som agudo que rasgou minha garganta, sentindo minha essência sendo drenada. Resista. A voz de Teren explodiu na minha mente. Senti a dor dele também. A pedra estava tentando rasgar o lobo dele, tentando separar nossa união. Mas Teren não soltou minha mão. Pelo contrário, ele apertou. E então, algo impossível aconteceu. Em vez de a pedra drenar minha luz e a escuridão dele, as duas energias colidiram dentro de nós. Senti o calor dele, a força bruta, selvagem e terrosa do lobo, fluir através da palma da mão dele para a minha. E senti minha própria luz, aquela coisa que eu sempre escondi, aquela maldição, explodir em resposta, correndo para encontrar a escuridão dele. Não foi uma batalha, foi uma dança. A dor aguda se transformou em um calor avassalador. O que está acontecendo? Ouvi a voz de Gavel, distante, aterrorizada. A pedra! Ela está mudando! Abri os olhos. A pedra negra não estava mais absorvendo luz. Ela estava brilhando. Rachaduras de luz dourada e branca estavam se espalhando pela superfície de obsidiana, pulsando como veias vivas. A energia subiu pelo meu braço, invadiu meu peito e encontrou meu coração. E então, encontrou o outro espaço. O espaço vazio, que eu nem sabia que tinha. Tum-tum, tum-tum. 2 ritmos. 2 corações. A pressão tornou-se insuportável. Minha visão ficou branca. Eu sentia Teren ancorado em mim. A única coisa que me impedia de me dissolver no universo. Sara! Ele gritou meu nome. A pedra emitiu um som, um gongo profundo que fez o chão do castelo tremer. Uma onda de choque de pura energia varreu a sala, jogando os conselheiros longe, derrubando tochas. A luz e a sombra se fundiram, e meu corpo não aguentou. Senti meus ossos ficarem líquidos. Senti a realidade se desfazer. A última coisa que vi antes de mergulhar num abismo profundo não foi medo, foi a pedra, agora brilhando como uma estrela capturada, e o rosto de Teren, iluminado por essa nova luz, olhando para mim com um amor tão feroz que quase doía mais que a magia. Eu peguei você, ele disse, enquanto eu caía. E então, o silêncio da metamorfose me engoliu. O tempo não existia ali, apenas o eco. Eu estava de volta à cela, mas ela era infinita. As paredes escorriam uma lama negra que cheirava a medo antigo. Eu não tinha corpo. Era apenas um ponto de consciência flutuando em um oceano de memórias quebradas. Clink. O som da corrente. Gotejamento. A água suja. Passos. O torturador chegando. O ciclo se repetia. Eu sentia a faca fria contra minha pele fantasma. Sentia a queimadura do acônito. Eu gritava, mas nenhum som saía. Era um loop perfeito de agonia. Uma fita gravada que tocava repetidamente na escuridão da minha mente. Eu estava me afogando na minha própria memória. Então, o céu da minha mente se rasgou. Não houve trovão. Houve um uivo. Um som primordial que fez as sombras tremerem e recuarem. Olhei para cima, através da névoa cinza do meu pesadelo. Uma fenda dourada se abriu no teto infinito da escuridão. E ele desceu. Ele não veio como um homem. Ele veio como uma tempestade de ouro e fúria. A presença dele queimou o lodo das paredes. Sara! A voz dele vibrou nos meus ossos inexistentes. De repente, eu tinha um corpo novamente. Eu estava encolhida no chão frio da memória, tremendo. Teren pousou na minha frente. O cenário ao nosso redor tentou atacá-lo. Sombras em forma de chicotes e correntes avançaram, mas ele apenas rosnou, e a escuridão se desfez em fumaça. Ele se ajoelhou. Ele brilhava, não como eu, com luz fria e prateada. Ele brilhava como o sol do meio-dia, quente, vivo, inquebrável. Olhe para mim, ele ordenou segurando meu rosto. Isso já passou. Você não está lá. Você está comigo. Dói, solucei, as lágrimas do pesadelo queimando meu rosto. Eles vão voltar.
Eles sempre voltam. Ninguém vai tocar em você. Nunca mais. Ele encostou a testa na minha. Eu entrei na sua mente, Sarah. Eu vejo o que fizeram. E eu vou queimar o mundo por isso. Mas agora, você precisa voltar. Seu corpo está mudando. Você precisa lutar. Não consigo. Estou quebrada. Não, ele sussurrou. E senti o vínculo puxar, forte e inflexível como uma âncora de aço. Você não está quebrada. Você está renascendo. Venha para a luz, pequena estrela. Venha para mim. Ele me beijou. Não na boca, mas na alma. Senti a essência dele se derramar dentro de mim, preenchendo as rachaduras, colando os pedaços. A escuridão gritou e desapareceu. A dor do despertar foi física, brutal e absoluta. Gritei, minhas costas arqueando para fora do colchão. Meus ossos pareciam estar sendo triturados e soldados novamente. Ouvi estalos secos, craque, craque, vindo de dentro de mim. Segurem-na! A voz de Lysander parecia vir de muito longe. Mãos fortes me prenderam na cama, não para me machucar, mas para me impedir de me debater, enquanto meu corpo se reescrevia. Taryn, chamei, ou tentei chamar. Minha voz saiu estranha, harmônica, como se duas pessoas falassem ao mesmo tempo. Estou aqui. A mão dele agarrou a minha. O calor dele foi a única coisa que me impediu de enlouquecer enquanto minha coluna se alongava, enquanto minhas costelas se expandiam. Senti uma queimação nas costas, na altura das omoplatas, como se facas quentes estivessem rasgando a pele de dentro para fora. Asas! A voz de Taryn soou maravilhada e aterrorizada. Lysander, o que é isso? Energia. O curandeiro respondeu ofegante. É luz pura condensada. Ela está evoluindo. A dor atingiu um pico agudo e, de repente, cessou. O silêncio caiu sobre o quarto. Fiquei deitada, ofegante, o suor esfriando na minha pele. Mas algo estava diferente. Tudo estava diferente. Abri os olhos. O mundo explodiu em detalhes. Eu não via apenas o teto. Eu via a textura da tinta nos afrescos. Eu via as partículas de poeira dançando no ar. Olhei para Taryn. Prendi a respiração. Eu podia ver o calor dele. Uma aura dourada e vermelha pulsava ao redor do corpo dele, mais intensa no peito, onde o coração batia. E eu podia ouvir o coração dele. Tum-tum, tum-tum. Mas havia outro som. Um ritmo novo, dentro de mim. Tum-tum, tum-tum. Levei a mão ao peito. Havia 2 ritmos. Um era o meu coração humano, familiar, frágil. O outro era mais lento, mais profundo, como o bater de um tambor de guerra feito de trovão. Sarah, Taryn sussurrou. Ele estava pálido, os olhos arregalados fixos em mim. Sentei-me devagar. O lençol deslizou. Olhei para minhas mãos. Elas não eram mais as mãos esqueléticas e sujas da prisioneira. A pele era lisa, perolada. E sob a superfície, correndo pelas minhas veias, não havia sangue azulado. Havia luz líquida. Prata derretida pulsava em sincronia com meu segundo coração. Uma mecha do meu cabelo caiu sobre meu rosto. Peguei-a. Não era mais loiro sujo. Era branco. Branco como a lua cheia, brilhante como seda de aranha, emitindo um brilho suave na penumbra do quarto. O que eu sou? Perguntei. Minha voz soou como sinos de cristal, vibrando no ar. Taryn estendeu a mão e tocou meu cabelo, reverente. Você é a Gênese, ele disse, a voz rouca de emoção. A união das espécies. Eu me sentia poderosa. A fraqueza da fome tinha sumido. Eu sentia uma energia crepitante nas pontas dos dedos, uma vontade de correr, de voar, de... Gri! O som rasgou o ar. Taryn e Lysander não se moveram. Eles não ouviram. Mas eu ouvi. Foi um grito agudo, cheio de terror, vindo das profundezas da terra, vindo de onde eu tinha saído. Minha cabeça girou na direção da porta. Meus novos olhos atravessaram a madeira, atravessaram a pedra. Vi formas borradas, auras de dor lá embaixo. Darius! Gritei. A porta do quarto se abriu no mesmo instante. O capitão da guarda entrou, o rosto cinza de medo. Majestade! Ele começou, olhando para Taryn, mas parou quando me viu. Ele recuou um passo, a mão indo para a espada instintivamente. Pelos deuses! O que houve, Darius? Taryn se levantou.
O modo rei guerreiro assumindo o controle. Os guardas que deixamos para limpar as celas inferiores. Eles encontraram uma passagem falsa atrás da parede da cela dela. Um túnel. E ouvimos coisas. Eu já estava de pé. O chão de pedra fria não me incomodava mais. Eu sentia a vibração da terra. Crianças, eu disse. A palavra saiu fria, mortal. Teren olhou para mim. O quê? Não são coisas. São crianças. O segundo coração no meu peito bateu forte, bombeando fúria líquida pelas minhas veias. Eles não pararam comigo. Não esperei por eles. Caminhei até a porta. Darius tentou bloquear meu caminho, mas eu apenas olhei para ele. Meus olhos brilharam com uma luz violeta intensa, e ele congelou, paralisado por um instinto primitivo de submissão. Saiam da frente, ordenei. Desci as escadas. Dessa vez, eu não era um fardo nos braços de ninguém. Eu era a tempestade. Teren estava logo atrás de mim. Senti sua presença protetora. Sua raiva se misturando à minha pelo vínculo. Passamos pelas celas onde fiquei. O cheiro do meu próprio sangue antigo ainda estava lá, mas eu o ignorei. Fui direto para a parede do fundo, onde os guardas de Darius estavam amontoados, olhando para um buraco escuro. Afastem-se, Teren ordenou. Entramos no túnel. O cheiro aqui era pior. Não era mofo. Era laboratório. Metal, produtos químicos, medo destilado. O túnel se abriu em uma caverna ampla, iluminada por cristais artificiais. E o que eu vi fez meu sangue prateado ferver. Gaiolas. Dezenas delas. Pequenas, empilhadas como caixas de mercadoria. E dentro delas, olhos. Olhos violeta, olhos dourados, olhos que brilhavam no escuro. Crianças. Mestiças. Lightcasters. Eles estavam conectados a tubos. O sangue deles estava sendo drenado para frascos de vidro. Uma fazenda de sangue. Kale, sussurrei, reconhecendo um menino magro, de talvez 7 anos, encolhido no canto de uma gaiola próxima. Ele estava pálido, quase transparente. Um homem de jaleco, um alquimista do conselho, deixou cair uma prancheta quando nos viu. Majestade, ele gaguejou. Isso é para a proteção do reino. O soro, as armas. Senti Teren avançar, o lobo dele pronto para estraçalhar, mas eu levantei a mão. Não, disse a ele. Ele não merece suas garras. Olhei para o alquimista. E então, olhei para as gaiolas, para o metal que prendia aquelas crianças. Fechei os olhos e busquei aquela nova energia dentro do meu segundo coração. Não era apenas luz, era autoridade, era a lei antiga. Estendi as mãos para as gaiolas. Quebrem, ordenei. Não gritei, apenas falei. Mas minha voz carregava a ressonância da pedra Gênese. Uma onda de choque de luz branca explodiu de mim. Não queimou as crianças. Ela atingiu apenas o metal. As fechaduras derreteram. As barras se entortaram e estouraram como vidro frágil. Os tubos se desintegraram. O alquimista gritou, cobrindo os olhos, enquanto a caverna inteira se iluminava com o brilho da liberdade. Kale caiu para fora da gaiola. Corri até ele, caindo de joelhos, pegando aquele corpo pequeno nos braços. Ele estava frio, tão frio. Teren estava ao meu lado em um instante, verificando as outras crianças, ordenando aos guardas que trouxessem cobertores, curandeiros, tudo. Kale abriu os olhos. Eram violeta, como os meus costumavam ser. A dama da luz, ele sussurrou, tocando meu rosto com uma mãozinha trêmula. Você veio. Você disse que viria. Olhei para Teren. O rei estava parado no meio do caos, segurando uma menina desmaiada nos braços. O rosto dele era uma máscara de horror e determinação. Nossos olhares se cruzaram. A tristeza dele colidiu com a minha fúria. O conselho. Gavel. Eles fizeram isso. Debaixo do nariz dele. Usando o nome dele. Levantei-me com Kale no colo. O peso dele era insignificante para minha nova força. Minha pele brilhava, iluminando a caverna úmida. Levem as crianças para os aposentos reais, disse a Darius, minha voz soando como o julgamento final. Chamem todos os curandeiros de confiança. E você, Sarah? Teren perguntou, se aproximando. Ele limpou uma lágrima do meu rosto com o polegar sujo de fuligem. Onde você vai? Virei-me para a saída do túnel, para as escadas que levavam de volta ao salão, onde o conselho ainda devia estar discutindo o que fazer comigo. Meus olhos brilharam, transformando a caverna em dia. Eu vou terminar a reunião, respondi.
Eles queriam ver uma Lightcaster. Eles vão ver. Teren sorriu. Não foi um sorriso feliz. Foi o sorriso de um lobo que finalmente encontrou sua parceira de caça. Então vamos, ele disse, sacando a espada que carregava nas costas. Longa vida à rainha. Eles ainda estavam lá. O conselho não se move. Homens velhos e poderosos raramente sentem a necessidade de correr, mesmo quando o mundo está desabando sob seus pés. Eles confiam que as paredes que construíram, de pedra, de leis e de mentiras, vão protegê-los para sempre. Eu costumava acreditar nessas paredes. Agora, eu via através delas. Subimos a escadaria espiral em silêncio. Atrás de mim, ouvia o som pesado das botas de Teren e dos 30 guardas de elite que tinham jurado lealdade a ele, não ao trono. Mas o barulho que preenchia meus ouvidos era outro. Era o som de 42 corações batendo em ritmo de medo lá embaixo, na enfermaria improvisada. As crianças. A cada degrau, a fúria dentro do meu segundo coração crescia, fria e precisa como o corte de um diamante. Chegamos às portas duplas da sala do conselho. As mesmas portas que atravessei horas atrás como uma prisioneira arrastada para o abate. Você quer que eu as derrube? Teren perguntou, a voz baixa, vibrando com a promessa de violência. Olhei para a madeira maciça. Eu conseguia ver as auras dos 12 homens do outro lado. Azul para o medo, roxo para a arrogância, e um vermelho podre, pulsante, vindo de Gavlo. Não, respondi. Minha voz tinha aquele eco de sinos novamente. Eles vão abrir para nós. Estendi a mão, sem tocar na madeira. Apenas empurrei o ar com a vontade pura da Gênese. Abram. As trancas de ferro estalaram e se desfizeram em pó. As portas, pesando toneladas, escancararam-se com um estrondo violento, batendo contra as paredes internas e fazendo a pedra tremer. Entramos. O silêncio na sala era absoluto. 12 rostos pálidos se viraram para nós. Eles esperavam um rei furioso ou uma prisioneira morta. Eles não esperavam uma deusa vingadora vestida com a luz da própria lua. Caminhei pelo centro do anfiteatro. Meus pés descalços não faziam som na pedra negra, mas a cada passo, o chão brilhava, deixando pegadas de luz prateada que não se apagavam. Teren caminhava ao meu lado, uma sombra enorme e letal, com a mão no punho da espada. Mas ele me deixou liderar. Majestade. Gavlo foi o primeiro a se recuperar. Ele se levantou, ajeitando as vestes de seda com uma calma que me deu náuseas. Vejo que a experiência foi interessante, mas invadir uma sessão fechada do conselho é traição. Traição, repeti a palavra. Ela tinha um gosto amargo. Parei diante do pedestal onde a pedra sagrada, agora rachada e brilhando com luz dourada, flutuava silenciosa. Traição é esconder crianças em túneis de esgoto. Minha voz não subiu de tom, mas a temperatura da sala caiu 10 graus. O hálito dos conselheiros virou névoa. Traição é drenar o sangue de inocentes para fabricar drogas de poder. Um murmúrio nervoso percorreu os outros conselheiros. Gavlo não piscou. Medidas necessárias para a segurança do Estado. Nós estudamos a ameaça para combatê-la. E você, minha cara, acabou de provar que somos justificados. Olhe para você. Uma mutante. Uma ameaça à pureza da nossa espécie. Ele olhou para Teren. Teren, mate-a agora. E talvez possamos esquecer que você hesitou. Cumpra seu dever como alfa. Senti a onda de calor vindo de Teren antes mesmo de ele se mover. O lobo dele estava prestes a arrancar a garganta de Gavlo. Coloquei a mão no peito de Teren, detendo-o. A armadura dele estava quente, mas meu toque o acalmou. Não, disse a ele. A morte é muito rápida. Ele não merece o alívio do fim. Virei-me para as portas abertas. Tragam as testemunhas, ordenei. Darius entrou. Ele não estava sozinho. Atrás dele, apoiados em guardas, mancando ou carregados no colo, entraram 5 das crianças mais velhas que encontramos na caverna. Kali estava entre elas, andando com as próprias pernas, embora se apoiasse na bainha da espada de um soldado. O choque na sala foi palpável. Não era o choque moral. Era o choque de terem sido descobertos. Eles têm nomes. Comecei apontando para Kali. Este é Kali. Ele tem 7 anos. Vocês o mantiveram numa gaiola por 3. Drenaram o sangue dele até que os ossos ficassem frágeis como vidro. Apontei para uma menina de pele cinzenta. Aquela é Elara.
Vocês cortaram a língua dela porque ela não parava de cantar. Avancei um passo em direção a Gavel. Ele recuou, batendo as costas na cadeira. Vocês não são guardiões. Vocês são açougueiros. Eles são monstros. Gavel gritou, perdendo a compostura, a saliva voando. Eles vão crescer e nos destruir. Eu fiz o que era preciso. Eu protegi nossa história. Você protegeu seu poder, retruquei. Mas a história acaba hoje. Levantei as mãos. A luz na sala mudou. As tochas azuis se apagaram, substituídas por um brilho branco, clínico, implacável, que emanava da minha pele. Eu, Sarah Nightingale, companheira do rei e portadora da Pedra Gênese, declaro este conselho dissolvido. Você não tem autoridade. Gavel rugiu. Num movimento rápido, fluido como uma cobra, ele sacou uma adaga de dentro da manga. Não era uma lâmina comum. Era vidro vulcânico, banhado em acônito concentrado e... algo mais. Sombra líquida. Ele não atacou a mim. Ele sabia que eu era poderosa demais agora. Ele se lançou contra Teren. O rei estava focado em proteger as crianças que entravam. Ele viu o movimento tarde demais. A lâmina visava o pescoço. Um golpe para decapitar a liderança e causar o caos. Eu não pensei. Não tomei uma decisão consciente. O vínculo simplesmente agiu. O tempo desacelerou. Vi a lâmina cortando o ar. Vi a expressão de surpresa de Teren começando a se formar. Me joguei. Não para empurrar Teren, mas para ocupar o espaço entre a lâmina e ele. O impacto foi um soco gelado. A adaga enterrou-se até o cabo no meu peito, logo abaixo da clavícula esquerda. O grito de Teren foi o som mais horrível que já ouvi. Um rugido de pura agonia que fez as vidraças do teto estourarem, chovendo cacos de vidro sobre nós. Caí de joelhos. Gavel soltou o cabo da adaga, recuando com os olhos arregalados e um sorriso triunfante. Feito! Ele sussurrou. O coração humano parou. Teren estava em cima de mim em um segundo, me segurando antes que eu batesse na pedra. As mãos dele tremiam violentamente, manchadas com o sangue escuro que jorrava da ferida. Não, não, não! Sarah! Ele pressionava a ferida, o pânico total em seus olhos dourados. Curandeiro! Lysander! Olhei para a adaga cravada em mim. Doía. Deuses, como doía. O veneno queimava como fogo líquido, espalhando-se pelas minhas veias, paralisando meus pulmões. Senti meu coração esquerdo, o coração humano, falhar. Tum, tum, e parar. A sala ficou em silêncio. Gavel começou a rir, uma risada nervosa e histérica. Acabou, Teren. Ela está morta. A abominação está morta. Fechei os olhos. A escuridão tentou me levar. Era tentador. Deixar ir. Parar de lutar. Mas então, senti a outra batida. Tum-tum. Forte. Lenta. Inabalável. O segundo coração. O coração de luz que a pedra me deu. Ele não bombeava sangue. Ele bombeava essência. Abri os olhos. A risada de Gavel morreu na garganta. Minha íris não era mais violeta. Era branca. Luz pura. Sem pupila. Sem humanidade. Agarrei o cabo da adaga com minha própria mão. A pele da minha palma chiou contra o veneno. Mas eu não me importei. Com um puxão seco, arranquei a lâmina do meu peito e a joguei no chão. O som do metal batendo na pedra foi o único ruído na sala. O ferimento não sangrou mais. De dentro dele, feixes de luz começaram a costurar a carne, tecendo músculo e pele em segundos. Levantei-me. Teren tentou me ajudar, mas eu não precisava. Eu era força pura agora. Você errou o coração, disse a Gavel. Minha voz não era sinos, era trovão. Gavel tropeçou para trás, derrubando a cadeira. O que é você? Eu sou a ponte, respondi. E você precisa entender. Não, fique longe. Guardas. Mas os guardas não se moveram. Ninguém conseguia se mover sob o peso da minha presença. Estendi a mão na direção dele. Não para bater, não para queimar. Abri a palma. Sinta. Uma lança de luz saiu da minha mão e atingiu Gavel no peito. Ele não foi jogado para trás. Ele ficou rígido, as costas arqueadas, a boca aberta num grito silencioso. Eu não estava machucando o corpo dele. Eu estava abrindo a alma dele. Eu estava derramando dentro da mente dele cada segundo de dor que eu senti naquelas celas. O frio, a fome, o desespero, o cheiro de acônito, o som das correntes.
E não só a minha dor. A dor de Callie. A dor de Elara. A dor de cada criança que ele mandou torturar. 6 anos de agonia condensados em 6 segundos. Veja o que você criou. Sussurrei. Lágrimas de luz escorrendo pelo meu rosto. Eu sentia o que ele sentia. Eu precisava sentir, para garantir que a conexão fosse real. Era excruciante, mas era justiça. Gavil caiu de joelhos. Ele arranhou o próprio rosto, soluçando, babando. Pare. Por favor. Eu não sabia que doía tanto. Você sabia, disse implacável. Você só não se importava porque não era a sua pele. Agora é. Cortei a conexão. Gavil desabou no chão, encolhido em posição fetal, tremendo incontrolavelmente, chorando como uma criança quebrada. Ele não estava morto, mas o homem arrogante que ele era tinha sido obliterado. O que restava era uma casca cheia de remorso e horror. O resto do conselho assistiu, aterrorizado. Olhei para eles. Meus olhos voltaram ao violeta, mas o brilho permaneceu. Alguém mais deseja questionar a nova ordem? Perguntei suavemente. 11 homens caíram de joelhos simultaneamente, testas coladas no chão de pedra negra. Senti a mão de Teren no meu ombro. Olhei para ele. Ele não estava olhando para os conselheiros. Ele estava olhando para o buraco na minha túnica, onde a adaga tinha entrado, e depois para o meu rosto, com uma mistura de adoração e medo. Você morreu, ele sussurrou. Por um segundo você morreu. Eu escolhi voltar, respondi, cobrindo a mão dele com a minha. Nós temos trabalho a fazer, meu rei. Teren assentiu, a máscara de guerreiro voltando ao lugar, mas ele não soltou minha mão. Levem-no, Teren ordenou aos guardas, apontando para Gavil. Para as celas comuns, sem tortura. Deixem-no viver com as memórias que a rainha lhe deu. Enquanto arrastavam o ex-líder do conselho, olhei para Callie. O menino estava sorrindo. Um sorriso pequeno, cansado, mas real. Tínhamos vencido a batalha. Mas enquanto eu olhava pela janela quebrada para o horizonte escuro, onde nuvens de tempestade se formavam de um jeito não natural, meu segundo coração falhou uma batida. Algo estava vindo. Algo mais antigo e mais faminto que Gavil. Marcos. Meu pai. 3 semanas. 21 dias desde que o conselho caiu. 21 noites dormindo sem correntes, envolvida no calor maciço e protetor de Teren. O castelo estava mudando. Onde antes havia tapeçarias de batalhas sangrentas, agora janelas abertas deixavam a luz do sol entrar, lavando a pedra antiga. Eu estava no jardim da Torre Leste, observando Kaylee ensinar outras crianças a plantar sementes de lírio da lua. Eles riam. O som era estranho, frágil, como cristal fino, mas estava ficando mais forte a cada dia. Você está pensando demais. Sinto o cheiro da fumaça saindo da sua cabeça. Sorri antes mesmo de me virar. Teren. Ele se aproximou por trás, passando os braços ao redor da minha cintura, enterrando o rosto na curva do meu pescoço. Ele cheirava a reuniões chatas e pergaminho velho, mas por baixo disso, o cheiro de tempestade ainda era minha âncora. Estou pensando que está quieto demais, admiti, apoiando as costas no peito dele. O reino aceitou a mudança rápido demais. Lobos e mestiços trabalhando juntos? É um conto de fadas, Teren. E contos de fadas geralmente têm bruxas. Deixe que venham. Ele beijou meu ombro, a barba arranhando levemente minha pele. Nós temos a Gênese. Nós temos o exército. E eu tenho você. Ninguém é estúpido o suficiente para desafiar a mulher que fez Gavil chorar por 3 dias seguidos. Eu queria acreditar nele. Meu coração humano queria. Mas meu segundo coração, o coração de luz antiga, ele estava inquieto. Ele batia fora do ritmo. Tum. Pausa. Tum. Como um radar captando um sinal distante. De repente o vento parou. Não foi gradual. Foi instantâneo. As folhas das árvores congelaram. O riso das crianças cessou, cortado como um fio. O ar ficou pesado, metálico, com gosto de cinza na língua. Teren ficou rígido contra minhas costas. O lobo dele emergiu, um rosnado baixo vibrando no peito dele. Sara, ele disse, a voz tensa. Olhe para o céu. Levantei a cabeça. O sol do meio-dia estava sumindo, não por nuvens. Uma mancha de tinta negra, líquida e pulsante, estava se espalhando a partir do horizonte, devorando o azul. Não era escuridão natural. Era o vazio. As sombras no jardim,
As sombras das árvores, dos bancos, das próprias crianças, começaram a se alongar. Elas se descolaram do chão, ganharam forma, garras longas de fumaça sólida, olhos brancos vazios, void seekers, buscadores do vazio, lendas de terror que as amas contavam para assustar filhotes. Crianças! Gritei. Para dentro! Agora! As sombras avançaram. Uma delas saltou na direção de Callie. Não pensei. Ajoelhei no chão e bati as palmas na terra. Luz! Uma cúpula dourada explodiu ao redor do jardim. Uma barreira física de energia. A sombra bateu nela e chiou, dissolvendo-se em vapor. Mas havia mais. Centenas delas descendo do céu como chuva negra. Eles estão cercando o castelo! Teren gritou, sacando a espada. A lâmina brilhou com runas antigas. Darius, soe o alarme. Defendam os portões. Não são os portões que eles querem, Teren. Sussurrei, sentindo o gosto amargo na boca. Eles vieram por mim. Uma voz ecoou, não no ar, mas dentro da minha cabeça. Uma voz que eu não ouvia desde os 6 anos de idade. Uma voz elegante, fria e culta. Você faz muita bagunça, minha filha. Tanta luz. É vulgar. Meu sangue gelou. Marcos, sussurrei. Uma figura se materializou no parapeito da torre, surgindo da própria sombra da muralha. Ele era alto, esguio, vestindo um sobretudo negro impecável. O rosto era uma versão masculina e cruel do meu. Os mesmos traços finos, a mesma elegância aristocrática. Mas onde meus olhos eram violeta ou luz branca, os dele eram buracos negros. Escuridão absoluta. Meu pai, o homem que me vendeu. Marcus Nightingale. Teren rugiu, colocando-se na minha frente. Você ousa pisar no meu domínio? Marcus sorriu. Um sorriso triste, decepcionado. Seu domínio? Você é apenas um cachorro de guarda, rapaz. Um cachorro que falhou em manter a pureza da espécie. Ele olhou para mim, ignorando o rei. Sara, veja o que você se tornou. Uma lâmpada glorificada. Eu te entreguei ao conselho para que eles extraíssem essa contaminação de luz, para que você pudesse renascer pura nas sombras. Mas você insistiu em brilhar. Você me entregou para ser torturada. Minha voz tremeu, mas não de medo, de ódio. A dor purifica, mas falhou. Então, eu mesmo farei o serviço. Ele estalou os dedos. O céu negro desabou. Os Void Seekers não atacaram a barreira. Eles se fundiram, criando um tornado de escuridão que desceu sobre a torre. Teren, cuide das crianças, gritei. Eu não vou deixar você. Você precisa. Se eles morrerem, tudo o que fizemos foi em vão. Confie em mim. Teren hesitou. O conflito rei versus companheiro rasgando seus olhos. Mas ele olhou para Callie encolhido atrás de nós. Acabe com ele! Teren rosnou, e então pulou para o jardim, espada em punho, defendendo os pequenos contra as sombras menores. Fiquei sozinha com meu pai e a tempestade. Venha, criança. Marcos abriu os braços. Volte para o escuro. O tornado me atingiu. Fui jogada para fora da torre. O vento uivava. As sombras rasgavam minhas roupas, mordiam minha pele. Eu estava caindo para a morte certa no pátio de pedra, 100 metros abaixo. Fechei os olhos. Busquei a luz. Não. A luz não é suficiente. A luz cria sombras. Marcos era sombra pura. Eu era luz pura. Éramos opostos. Se eu usasse luz, só criaria mais contraste. Mais guerra. Lembrei de Teren. Ele não era luz nem sombra. Ele era terra, carne, sangue, o equilíbrio. Eu precisava ser a ponte. Abri os olhos. Minhas costas queimaram. 2 asas gigantescas se abriram. Não eram asas de penas. Eram feitas de energia pura. Uma era branca cegante. A outra era feita da mesma escuridão da noite, pontilhada de estrelas. Parei a queda a 1 metro do chão. O impacto do ar jogando poeira para todos os lados. Bati as asas uma vez e disparei para cima como um cometa. Marcos estava na torre, olhando para baixo, esperando ver meu corpo quebrado. Quando me viu subindo, a expressão de arrogância dele falhou pela primeira vez. O que é isso? Ele recuou. Você não pode misturar. É heresia. Pousei no parapeito. A asa de luz iluminava meu lado direito. A asa de sombra camuflava meu lado esquerdo. Você está errado, pai. Minha voz era dupla agora.
A voz de sinos da Gênese misturada com um sussurro rouco e primordial. A escuridão não é o fim. A luz não é a salvação. Ambas são apenas energia. Você é uma abominação. Marcos gritou, lançando uma lança de sombra pura contra meu peito. Eu não desviei. Levantei minha mão esquerda, a mão da sombra. Segurei a lança dele no ar. A escuridão dele tocou minha pele e, em vez de me ferir, foi absorvida. Senti o poder dele fluir para mim. Era frio, sim, mas era forte. E você é apenas metade de um homem, respondi. Avancei. Ele tentou convocar mais monstros, mas eu estalei os dedos da mão direita. A luz brilhou, desintegrando as formas, enquanto minha mão esquerda puxava as sombras de volta, incorporando-as às minhas asas. Eu estava reescrevendo a magia dele em tempo real. Encurralado contra a parede da torre, Marcos olhou para mim com verdadeiro terror. Sara, ele tentou apelar, a voz tremendo. Eu sou seu sangue. Parei na frente dele. Eu era maior que ele agora. Minha presença distorcia o ar. Sim, você é meu sangue. E é por isso que eu sei exatamente o que você teme. Coloquei as duas mãos nos ombros dele. Luz e sombra. Você teme ser irrelevante. Descarreguei. Não foi um ataque físico. Foi uma harmonização forçada. Injetei luz nas veias de sombra dele. O choque de realidades dentro do corpo de Marcos foi violento. Ele gritou enquanto sua forma instável tentava rejeitar o equilíbrio. As sombras no céu se desfizeram. O sol voltou a brilhar, mas a luz parecia diferente agora. Mais nítida. Marcos caiu sentado, ofegante. Seus olhos negros clarearam, tornando-se cinza opaco. Ele olhou para as próprias mãos, que tremiam e pareciam normais, humanas. O que você fez? Ele sussurrou horrorizado. Meu poder. O vazio. Eu não o ouço. Eu silenciei o ruído, disse a ele, recolhendo minhas asas que se dissolveram em fumaça e brilho nas minhas costas. Você agora é apenas um homem, Marcos. Sem magia, sem sombras. Apenas um homem velho e amargo. Theren subiu correndo as escadas da torre, a espada pingando o pus negro dos monstros derrotados. Ele parou ao me ver de pé, ilesa, diante de um Marcos derrotado e encolhido. Theren olhou para mim e depois para meu pai. Ele está vivo? Theren perguntou, o lobo ainda no comando. Está, respondi, olhando para o homem que me gerou. Ele parecia tão pequeno agora, tão patético. A morte seria uma honra de guerreiro. Ele não merece. Virei as costas para meu pai. Ele vai viver, Theren. Vai viver para ver o mundo que ele odiava prosperar. Vai ver os mestiços governarem. Essa é a punição dele. A irrelevância. Theren embainhou a espada. Ele veio até mim, me puxando para um abraço que quase quebrou minhas costelas curadas. Eu vi suas asas. Ele sussurrou no meu ouvido. Luz e sombra. Eu sou a ponte. Repeti, finalmente entendendo o que aquilo significava. E nós temos um casamento para planejar. Dizem que o amanhecer é o momento mais mágico do dia. É o breve instante em que a noite e o dia não estão em guerra, mas de mãos dadas. A escuridão do céu cede, e a luz do sol pede permissão para entrar. É um equilíbrio perfeito. É o momento da ponte. Por isso, escolhemos o amanhecer. O jardim estava banhado em orvalho e neblina cinzenta. Não havia cadeiras, não havia nobres entediados, não havia pompa. Apenas o círculo íntimo. Darius, com sua armadura polida. Lysander, com vestes cerimoniais. E as crianças. Dezenas delas, vestidas de branco, segurando lanternas de papel que brilhavam suavemente contra a luz nascente. Kali estava na frente, segurando as alianças com a solenidade de um cavaleiro real. Eu caminhei pela grama úmida descalça. Meu vestido não era seda nem cetim. Era tecido de magia. As costureiras do reino, agora trabalhando lado a lado com tecelões mestiços, criaram algo que parecia feito de fumaça e estrelas. O tecido mudava de cor conforme eu me movia. Prata quando a luz tocava, preto profundo nas sombras das dobras. No final do caminho de pétalas de lírio da lua, ele me esperava. Theren. Ele não usava coroa. Ele não precisava. A autoridade emanava dele como calor de uma fornalha. Ele vestia preto, simples, mas seus olhos dourados refletiam o nascer do sol, brilhando com uma devoção que fez meus joelhos tremerem.
Quando cheguei até ele, ele não pegou minha mão. Ele segurou meu rosto. Você está... A voz dele falhou, rouca. Você é o próprio mundo, Sarah. E você é a gravidade que me segura nele. Respondi, o sorriso vindo fácil, sem medo, sem dor. Lysander pigarreou, mas seus olhos estavam úmidos. Estamos aqui sob o olhar da lei antiga e da nova esperança, ele começou. Para unir sangue e luz, lobo e conjuradora, rei e rainha. O céu começou a clarear. O primeiro raio de sol, laranja e vibrante, cortou o horizonte, iluminando as torres do castelo que um dia foi minha prisão, e agora era meu lar. Teren pegou a aliança da almofada de Cal. Era um anel de metal negro, com um veio de diamante bruto correndo pelo centro. Com este anel, Teren disse, deslizando o metal frio pelo meu dedo, eu prometo honrar sua luz e proteger suas sombras. Eu prometo que, enquanto eu tiver fôlego, você nunca mais sentirá frio. Você é minha companheira, minha igual, minha vida. Senti o vínculo vibrar, cantando em harmonia perfeita. Peguei o anel dele. Era ouro branco, incrustado com obsidiana. Com este anel, minha voz soou clara, os sinos da Gênese tocando suavemente. Eu prometo acalmar sua fúria e despertar sua alma. Eu prometo ser o lar para onde você sempre volta. Eu aceito você, Teren. Meu alfa, meu amor. Ele não esperou a permissão de Lysander. Ele me puxou e me beijou. Não foi um beijo de conto de fadas. Foi um beijo de posse, de fome, de alívio. Foi a selagem de um pacto que reescreveu a história do nosso mundo. Senti o coração dele bater contra o meu peito, e o meu respondeu. Tum-tum, tum-tum. 4 batidas. Uma música. As crianças aplaudiram, as lanternas subindo para o céu da manhã. Darius ergueu a espada em saudação. Olhei para o horizonte. O sol tinha nascido completamente agora. A escuridão não tinha desaparecido. Ela apenas tinha recuado para as sombras das árvores, esperando sua vez, parte natural do ciclo. Eu olhei para as cicatrizes nos pulsos de Teren, onde ele quebrou minhas correntes com as próprias mãos. Olhei para as minhas próprias cicatrizes, agora linhas prateadas na minha pele. Elas não eram marcas de vergonha, eram mapas. Mapas de onde estivemos e lembretes de que sobrevivemos. A menina assustada na cela escura estava morta. A vítima tinha desaparecido. Apertei a mão do meu marido, sentindo a força dele fluir para mim e a minha fluir para ele. Um ciclo infinito de energia. Eu sou Sarah Nightingale. Eu sou a luz na escuridão. Eu sou a Rainha Gênese, e meu reinado está apenas começando. Obrigada por estar aqui e por acompanhar mais uma história. Espero de verdade que você tenha gostado. Se quiser, deixe seu comentário. Adoro ler o que vocês sentem e pensam depois de cada episódio. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. E para quem quiser estar mais pertinho do canal, o Clube de Membros oferece conteúdos extras, como acesso antecipado às histórias, episódios exclusivos e alguns benefícios especiais. Para conferir, é só clicar no botão Seja Membro abaixo. Obrigada pelo carinho e até a próxima história.